isso, né? O Mauro entrou no assunto, então eu já vou botar o Vampeta também, porque eu odeio covardia de você misturar, né? Suas opiniões com opiniões do Neymar, que eu já vi muita gente criticando o Neymar pelas opiniões que ele tem, pelo que ele faz, que se dane. Você tem que falar pelo campo, que é exatamente uma coisa que às vezes acontece quando eu critico o Tite. Acham que é porque eu penso de uma forma diferente do Tite. Não é. É porque eu acho o Tite hoje muito ruim no que ele faz, dentro do campo, técnico. Então, por isso, eu acho que tem que ser a mesma justiça com o Neymar. E aí eu provo que não é porque pensa como eu penso que eu falo o que eu falo, que eu vou defender sempre ou vou criticar sempre. Não dá pra gente levar na normalidade que o Neymar, tá? Eu sou fã do Neymar como pessoa, como jogador, mas não dá, gente. O torcedor, ele tem razão em questionar o Neymar. Quando o Neymar sofre uma lesão, ele sai de campo lesionado sentindo a coxa. O que o jogador, quando sente a coxa, numa quartas de final, ele tem que fazer? Focar ao máximo, tratamento integral, no clube, inclusive, para ele conseguir jogar a semifinal. Até porque o Neymar sabe que o Santos precisa dele, que esse time é fraco sem ele. E outra, ele falou, os rivais têm mais medo de mim do que o deles. Ele sabe que os rivais temem o Neymar, respeitam o Neymar. Só que aí, em vez dele focar e ficar de forma integral, eu vou jogar esse jogo, eu preciso jogar esse jogo, eu voltei, eu quero chegar numa final, ele vai pro Carnaval do Rio, gente. É o que eu falo, eu sou contra jogador sair na folga? Nunca fui. Mas da mesma forma que eu critiquei o Neymar, só quando ele foi pro Carnaval de Salvador lesionado, eu sou obrigado a criticar agora. Porque se ele não tá bem fisicamente, se ele tá lesionado e tem uma semifinal chegando, o foco tem que ser a recuperação. E aí ele foi visto na Sapucaí, dormiu tarde, pode ter dançado, aí eu não sei o que ele fez. Mas não descansou do jeito que tinha que descansar, não acordou cedo do jeito que poderia ter acordado para tratar, não repousou o ideal e tem que ser criticado, né, Vamp? Porque ele é o cara desse time do Santos. Na verdade, hoje, o Neymar é maior que esse time do Santos. Ele não é maior que a instituição do Santos, mas que todo o time, ele é. E aí, ele dá uma brecha para criticar, hein, Vamp? Se ele não joga o jogo decisivo e foi pro Carnaval há 2 dias. Essas brechas aí, né? Eu até achei, né, que quando termina a rodada da semana passada, né, o Neymar fala, agora eles vão temer, o Caleri falou também, o São Paulo não queria pegar o pior adversário pro Palmeiras, seria o São Paulo. Então a gente achou que todo mundo ia jogar, né? E aí durante a semana, você pega as enquetes, tudo, teve jogo no meio de semana, quando a gente foi agora aqui jogar pela pré-Libertadores, o Santos teve descanso, e o Santos teve mais, o Santos, se eu não me engano, jogou na semana passada, não sei se jogou no domingo, ou foi domingo de Carnaval, folgou, teve folga na segunda e na terça. Eu tô treinando na quarta-feira. O Santos teve 2 dias de folga. E aí todo mundo esperava que o Neymar fosse jogar. As enquetes durante a semana, botando aqui foto do Depay contra foto do Neymar, Lucas e Oscar contra Estevão e quem era o outro do... Esse debate, né? Os 4 melhores, todo mundo com suas estrelas. Aí chega hoje, no jogo de hoje, o Neymar não vai pro jogo porque sentiu a coxa no jogo passado, onde ele saiu, ele andando brincando, dando risada. Não se preocupa, que não é nada não. Né, foi pro Carnaval com outros companheiros, com a sua esposa, mas todo mundo esperava que o Neymar fosse jogar. Quando é convocado também no meio de semana para a seleção brasileira, o que é que se esperava? Pô, o Neymar vai pro jogo hoje. Quando eu vi que o Neymar, que eu cheguei aqui no estúdio da PAN, que a gente pega a escalação, que eu vi que o Neymar não ia jogar por causa do incômodo da coisa, eu digo, ó, o Neymar é fominha, se tiver inteiro ele vai. Ele pode sair do jogo. Agora, quando eu vi no banco, eu digo, falei até em off, né? Eu não sou médico, mas tive uma experiência como atleta, eu digo, ó, não vai pro jogo aí não. Porque o Neymar é fominha, se ele tiver inteiro ele vai jogar. Porque o problema na coxa, se você tem um problema, vai pro jogo, pode abrir mais ainda e virar grau 2, não sei qual grau. Você tá de grau 1, grau 2, pode ir pro grau 3, né? Uhum. Né, mas eu já falei lá com o Wilson, não vai pro jogo. Não, mas diz que no segundo tempo ele vai entrar, não vai. Você acha que ele inteiro, ele vai começar jogando. É uma semifinal para ir para uma final. O Santos, voltando da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, uma semifinal contra o maior rival. O Neymar brincou no meio de semana. Mas, de fato, eu achei que ele ia estar pronto pro jogo, porque ele sai no jogo passado com essa dor na coxa, falou que não era nada, foi pro Carnaval tudo, pra mim não ia ter problema nenhum. Aí o Neymar tá lesionado, mais uma vez, num jogo importante. Não é o Campeonato Paulista, mas pro Santos, pelo momento do Santos, a volta do Neymar, né? Não é o maior objetivo na temporada, mas podia ser chegar a uma final. Então, quando o Nilson estava narrando o jogo, tava um monte de crítica nas redes sociais falando do Carnaval. Se joga, talvez não tivesse tantas críticas. É o que eu falo, né, gente? Então você também acha que ele errou, Vamp, de ter ido pro Carnaval nessa situação? Eu tava achando que o Neymar tá inteiro, pô. Achei que o Neymar tava inteiro. E eu vi até a programação do Santos da semana, que o Corinthians foi a Guayaquil, né? Uma viagem perto. E
E o Santos teve 2 dias de folga. Deu 2 dias de folga para os seus atletas. Eu digo, tá todo mundo inteiro, tá tudo muito bom. Então foi uma surpresa hoje para uma galera, para todo mundo aí que quando viu a escalação do Santos e o Neymar, foi uma surpresa geral, porque carnaval, tudo, tranquilo, tava de folga, mas sabendo já que não podia jogar no final de semana, né? O que é certo é que, depois do jogo, qual foi a última rodada que o Santos pegou? Foi a Inter de Limeira, né? Inter de Limeira. Inter de Limeira e depois do Bragantino já na fase. O Bragantino mata-mata. O que se sabe é que ali tem ressonância, tem. Como é que se fala? Você faz ultrassom também para saber o grau de lesão. E já sabia que não ia jogar. Porque se tá inteiro, ele vai pro jogo. Claro que vai, pô. Se tá inteiro, ele é fominha. Não quer jogar, principalmente, por isso que eu falei pro Nilson. Quando eu vi a escalação, não de Nilson, não vai entrar nada. Porque se tá em condições, ele vai sair jogando. Agora, o velho Vamp, e essa situação da seleção brasileira, hein? Porque o Flávio Prado falou, tá viajando longe, não tem nada de longe. Hoje é dia 9. Amanhã já é dia 10. Faltam 10 dias pro jogo da seleção brasileira contra a Colômbia. Será que o Neymar vai conseguir chegar com ritmo de jogo nessa partida? Ou pode ser até que ele seja cortado da seleção brasileira? Isso aí o departamento médico da seleção, né? Deve manter o contato com o departamento médico do Santos, né? Faltam ainda aí 10 dias, né? Amanhã é dia 10. O primeiro jogo aí se falou é dia 20. O Santos não tem mais jogo agora, só no Campeonato Brasileiro. Lesão muscular é complicado, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. É porque por isso que ninguém sabe se é grau 1, 2 ou 3. Lesão muscular agora vai saber. Vamos saber agora, porque aí, se for grau 1, então poupa que dá tempo em 10 dias. Grau 2 aí, se você pode ter um estiramento maior, isso vai muito do departamento médico da seleção com o do Santos. Né? O Santos não tem jogo, não sei se vai ter jogo pela Copa do Brasil, mas me parece não, só vai esperar pelo Campeonato Brasileiro. Brasil, né? Tá na Copa do Brasil, Santos. Tá. E aí vai só esperar o brasileiro no final do mês. Então tem 10 dias aí pro Neymar. 10 dias não, 10 dias ele se apresenta, 10 dias pro jogo. Ele tem que se apresentar antes na seleção. Né? Ele se apresenta agora, no meio de semana. Acho que na terça-feira agora já se apresenta. Né? E aí já vê, né? Aí já vai ver. Lá aí agora é com o departamento médico. Eu não tenho a informação de qual grau é da lesão. Agora, você como jogador, o cara sem treinar com o time, o cara sem jogar, o cara perdendo o ritmo de jogo depois que ele estava voltando, você acha que dá para recuperar tempo? Porque foi o que você falou. Já vai precisar se apresentar na terça-feira. Teria que treinar. Será que ele vai conseguir treinar? Por quê? Porque a gente tem até uma imagem aqui, velho Vamp. Que acho que tem jogadores que jogam na Europa. Acho que amanhã já tem apresentação na seleção, viu? Então, porque isso agrava ainda mais a situação. É porque tem uma imagem que tá rodando aí. O PH falou que ia tentar colocar ela aqui no ar pra gente, que é o Neymar tentando aquecer, né? Ele chegou a tentar aquecer, mas ele não conseguiu. Ele sentiu e não entrou em campo. Ticó. Não foi, velho? Mito, ele ficou ali no banco, movimentando, conversando, orientando. Mito, a seleção, os jogadores convocados se apresentam só na segunda-feira, não amanhã. Na outra, porque tem Liga dos Campeões. Tem as finais também. Tem as finais e tem Liga dos Campeões agora no meio de semana. Então, ele vai ficar essa semana toda fazendo tratamento, e na segunda-feira, quando ele chegar à seleção, ele vai se apresentar e o departamento médico vai ver. A seleção deve estar em cima, Ju. Então ele vai ficar aí a semana toda fazendo tratamento. Eu confundi. Terça e quarta tem Liga dos Campeões, como tem Liga Europa, tem tudo. E aí, no final de semana, tem jogos dos campeonatos Premier League, La Liga, e aí os jogadores se apresentam tudo na segunda-feira para jogar na quinta contra a Colômbia. É isso. Mauro, acha que vai ter condições para a seleção brasileira? Porque é aquilo, né? O Dorival vai convocar. O Dorival não vai ter coragem de tirar o Neymar. Claro. Só se ele não puder. Mas tá ficando em cima, hein, gente? Claro, a gente não sabe mesmo, não sabia antes, ainda não sabe, aí com comissão técnica, com cientistas, o próprio Neymar, comissão técnica. E lembrando que tem tempo para isso também, né? Aguardemos e torçamos, porque para mim, eu teria chamado o Neymar também, como foi convocado na quinta-feira, e aguardaria até além do último minuto pelo Neymar. O PH conseguiu essa imagem, que é uma imagem que gera uma preocupação aí pro assunto Neymar, seleção brasileira. Porque o Neymar, ele chegou a tentar aquecer. Olha aí, ó. A gente vai botar aí na tela. O Neymar, ele chega a tentar aquecer e aí ele coloca a mão, ó. E aí ele sente. Ele chegou a levantar ali, né, ó. Ele tenta, e aí ele para. Ele acha... Você tá brincando, pode. Graça. Eu acho que é graça só, viu? Ele brincando só. Mas ele tá com uma cara de dor aí depois, eu acho que não. Ele vai, vou correr, não, tô de sacanagem, não vou correr, não. Já tá falando alguma coisa com alguém ali. Tava brincando com o João Paulo, ver esse lance aí. Eu acho que foi nada, não.
Verdade, tava brincando. Segue o jogo, aliás, não seguiu o jogo pra ele, né? Ele nem começou. Inclusive. Então, ó, essa imagem que tá passando aí, tá tão rodando essas imagens aí nas redes sociais. O Vamp, o Mauro e o Flávio acham que foi brincadeira, eu realmente tenho dúvida. Isso eu vi no jogo, ele tava brincando com o João Paulo. Outras vezes ele levantou, conversou com o pessoal à beira do campo. Tava conversando com o terceiro árbitro, tudo. Até a patrocínio jogar, patrocínio, deixa eu tirar uma. Levou um beijo do cara. Aliás, e uma coisa também legal, às vezes o pessoal fala, o Neymar, ele cumprimenta. Ele sempre fez isso, né? E alguns jogadores também fizeram. Ele cumprimenta, quando ele vai pro gramado, ele passa e cumprimenta todos os jogadores do Corinthians. Os caras estavam de costas para ele, porque eles já estavam perfilados. Ele cumprimenta todos os jogadores do Corinthians, rapidinho ele cumprimenta, dá um oi geral para a arbitragem, mas ele cumprimenta todos os jogadores do Corinthians. Você pode falar que é Neymar, mas é uma coisa muito legal. As pessoas, de modo geral, do futebol gostam muito dele. E ele é um cara muito legal com as pessoas mesmo. Ele vai lá e não tem nada. Normalmente ninguém faz isso. Indo pro jogo, não jogando, já ele cumprimentou todo mundo do Corinthians. Eu acho uma coisa bem legal dele. Ó, o que o PH da nossa produção manda aqui, que foi ele que separou, inclusive, esse trecho, é que fazendo a leitura labial, mostra o Neymar falando, não tem como. Eu não sei, vamos colocar a imagem. Antes, né? Não tem como, porque ele já desde o início já sabia que não ia pro jogo. Ali foi só uma coisa. Talvez ele falasse, deixa eu lá, não, tá doente mesmo e segue o jogo. Pelo menos a informação do Caixinha, acho que não seria diferente, até porque imagina o Caixinha falou, não, ele podia jogar, não quis botar, por isso que eu botei o Léo Godoy pra fazer aquela última jogada. Ele não tinha a menor condição de jogar mesmo, e faz parte. Lembra acontecer no São Paulo e Palmeiras, na Libertadores de 21? O Benítez, que normalmente não tinha condição de jogo nunca, né? O Benítez. O companheiro Vitor Sérgio Rodrigues lá da TNT falava bem, se o futebol durasse 15 minutos, ele seria prêmio bola de ouro umas 2 vezes. O Benítez não conseguia jogar mais do que 10 minutos, né? Aquele cara do Vasco, de São Paulo, América. Tá no Atlético, tá na América. Pois é. Enfim, o Benítez não tinha a menor condição, ele veio pro banco, aí, por respeito... Jogou ontem a final contra o Atlético Mineiro. Pois é, mas assim... O Benítez ele não tinha a menor condição, ele ficou no banco. Pô, põe o cara, porque ele não tinha a menor condição de jogo. Ali era um pouco diferente, mas ok. E assim, nesse caso, como me parece muito claro que o Neymar realmente não ia pro jogo. Foi só uma questão psicológica que também não rolou. Agora, uma pergunta aqui rápida para todos vocês. O Neymar, quando ele atuou bem, e ele atuou bem em alguns jogos sim, e eu mesmo elogiei pra caramba aqui, que realmente ele contra o Red Bull Bragantino, ele contra a Inter de Limeira, ele teve uma crescente, né? Agora, num determinado momento que ele estava em alta nesse retorno, ele deu uma cutucada no Jorge Jesus. Ele disse que o Jorge Jesus falou besteira, ele disse que ele ficou chateado com o Jorge Jesus, né? E o Jorge Jesus disse que ele não estava fisicamente em boas condições como os seus concorrentes lá no Al Hilal. Será que mais essa lesão pode dar um pouco de razão ao Jorge Jesus? Será que realmente o Neymar não estaria num nível físico aceitável para ele ter uma vaga nesse Al Hilal, que é um Al Hilal fortíssimo, tá? É muito mais forte que esse Santos, o Al Hilal. É muito mais forte que esse Santos. Então, eu pergunto para vocês. Foi até uma ideia que eu tive lendo o chat aqui, que algumas pessoas colocaram, Jorge Jesus tinha razão. E eu gosto de ver o que a galera fala, que às vezes tem pode ter um certo fundamento. Será que o Jorge Jesus poderia ter razão? Gente, a gente está falando de um jogador que nos últimos 6 anos, a gente falou aqui, um levantamento. Nos últimos 6 anos, ele ficou fora 3 anos por lesão. Ele vem do Al Hilal com pouquíssimos jogos disputados. E agora volta a sentir uma lesão. Será que o Jorge Jesus pode ter uma razão nisso? Que o Neymar ainda não estava pronto para ser um titular absoluto do Al Hilal? Não pelo talento dele, que ele não é louco, mas pelo aspecto físico? Eu acho que é mais pela questão de regulamentar dos 8 estrangeiros. Eu não teria por que tirar os caras e aquela desgaste dentro, sobretudo fora do vestiário. Pode ter razão, mas... Mas ele falou isso, né, Mauro? Que o Neymar estava atrás fisicamente dos outros. É capaz também. Mas o Jorge Jesus fala, é um ótimo treinador, fez um trabalho bárbaro no Flamengo, mas o que ele fala de bobagem, inclusive ele se perdeu também o Neymar na maneira como ele faltou tato, né? O Jorge Jesus é um bronco nesse aspecto, né? E quem está dizendo aqui, não sou só eu, mas muita gente que trabalhou com ele, vencedor ou não, né? Inclusive as portas que ele fechou na última passagem pelo Benfica. Mas eu acho que é difícil também falar. Então, a partir de agora, o Neymar e qualquer outro ser humano não pode mais se lesionar porque vai dar razão pro Jorge Jesus. Eu acho que não. Na dúvida, o Jorge Jesus, pelo que fala, tá errado. O que ele faz é diferente. Mas o Jorge Jesus, muitas das coisas que ele fala é melhor não ouvir. Eu acho assim, o Neymar realmente ele tá abaixo do condicionamento físico. Tanto que o tempo inteiro aqui a gente fala, tá jogando todas, tem que dar um tempo. A gente falava isso toda hora, porque havia o risco de lesão, como acabou acontecendo. Né? Quando o cara ele tá tanto tempo sem jogar, contusão gravíssima, isso eu aprendi com o Vamp, inclusive. Quando você começa a fazer uma outra, você tem que dar um tempo, a musculatura está se adaptando a uma nova situação. Então acho que a contusão muscular era uma coisa mais ou menos esperada.
né? É uma pena. Todo mundo que tem esse tipo de lesão, esse tipo de cruzado, quando você volta, sempre tem essa lesão muscular, né? Mas, Flávio, o Tico, o mais importante que a gente tem que ver aí, você falando muito, o Santos vai virar SAF, o Neymar vai comprar, a família do Neymar, o pai. Gente, não vamos esquecer que o mais importante pro Santos, o Santos saiu fora agora. Eu não sei se até a estreia do Brasileiro, se vai ter jogo na Copa do Brasil. É até bom o PH aí ver se o Santos joga até o dia 27, quando começa o Campeonato Brasileiro. Se o Neymar, o contrato do Neymar, gente, falta 2 meses para acabar. Mas 2 meses ele vai ficar mais um tempo. Então, isso eu tô falando. Isso é o mais importante agora. E o torcedor, a gente que trabalha todo dia com esporte aqui, se o Neymar vai ficar pra temporada, porque se não for ficar, acabou, filho. Acabou. Então, é isso que eu tô falando. Tá só de boca, né? É isso que o torcedor do Santos tem que ficar atento à diretoria. Até então, tá só de boca. Que eu saiba, não tem nenhum contrato assinado. Não, mas daqui a o time com o Neymar. É isso que eu tô falando. Não é mais discutir a lesão, tudo, porque se o Neymar fica, o Santos tem uma cara pro brasileiro. É diferente. A única... Senão vai ficar só treinando aí, vai começar os 5 jogos só do brasileiro e... A única chance do Neymar sair é se pintar uma proposta maravilhosa, ou da Inglaterra ou da Espanha, que já não pintam nos últimos anos e deve pintar menos ainda agora. Ele fica. Inter Miami, impossível, Mauro. Oi? Desculpa. Inter Miami, impossível. Não, impossível. Agora é em todos os sentidos. Inclusive, não interessa a ele. Entre ir pro... Os Estados Unidos é o Inter Miami por todos os motivos óbvios, Messi, Suárez, o time, a própria Flórida, Miami e tal. Por exemplo, você tem que escolher agora entre esse cara nos seus e ir pro Inter Miami é Santos. E outra coisa, Tico, a FIFA, mano, fez o quê? Abriu vagas, janela para quem vai jogar o Mundial de Clube. Também. Para quem vai jogar o Mundial de Clube, pode contratar. Vai reforçar os times. Isso. O Mascherano, que é o técnico do Inter, já falou que o Neymar não vai. Não vai. Então, assim, eu diria que 99,9% de chance do Neymar ficar até a Copa no Santos. Não sei o que aconteça. Eu não sei financeiramente o que vai rolar, mas eu acho que a melhor coisa pro Neymar é ficar em todo sentido. E aqui é informação barra feeling, tá? E também vontade de torcida, como brasileiro, gostar do Neymar e querer ver o Neymar. Aí eu já não sei o que é o dinheiro, né? Daqui a pouco aparece alguém louco aí, que não vai ser no mundo árabe, né? O cara acabou de botar ele lá. Apareceu alguém, mas... Acho até... Na carreira dele, assim... É só o Barcelona, né? Hoje em dia é só o Barcelona. E o Barcelona também não vai querer. O Barcelona cheio de dificuldade até pra sair da Olmo. E outra coisa, inclusive o acordo meio de cavalheiros lá, que ele não voltaria para outro clube, para a Arábia Saudita também. Não. A liberação também, você não vai voltar. Não, mas como é que não vai voltar se os árabes... Esses árabes, eles seriam até sócios do Santos já. Aliás, o Neymar também vai para o Al Hilal já desde que o negócio é acertado lá há 2 anos, ele já vai também com essa possibilidade real deles serem parceiros sócios na compra da SAF, quando virar a SAF o Santos se virar como deverá virar.